Olá, jovem, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula aqui, é porque infelizmente alguma coisa aconteceu e vocês não puderam comparecer à aula presencial. Sendo assim, vamos ao assunto. Nas aulas passadas, nós estudamos como calcular as probabilidades em populações. E como é que eu posso saber que eu estou trabalhando com população? Utilizando aquelas letras básicas, que é o Mi e o Sigma. Ou seja, nós pegamos a média da população e também a variância e o desvio padrão de uma população. Eu ensinei a vocês a calcularem esses valores quando estamos trabalhando com populações. Mas e se eu não estiver trabalhando com populações? Se eu estiver trabalhando com amostra de uma população? Como é que eu vou, então, poder estudar as probabilidades de um evento acontecer, tendo em vista que eu estou analisando uma amostra e não uma população? Para uma ideia como essa, é o que se segue na aula de hoje. Então, nós vamos estudar a chamada distribuição T-de-Student. Nelas, o que a gente vai analisar, como eu estou dizendo, é quando a gente avalia uma amostra, não uma população. Ou seja, a gente estudou anteriormente, tá bom? A distribuição Score-Z, que está associado ao quê? Curva normal. Mas algumas vezes esse não é capaz de nos gerar os resultados que buscamos. Para alguns desses casos, uma probabilidade seria usar a chamada distribuição T-de-Student. Em biologia, essa distribuição é utilizada principalmente para você testar se há diferença significativa entre as médias de dois grupos, que é o chamado teste T. Ela é essencial quando lidamos com amostras pequenas e o desvio padrão da população é desconhecido. Como é que a gente vai fazer então? A definição da distribuição T-de-Student, como a gente está trabalhando com amostras, tendo em vista que na distribuição normal nós verificamos o quê? Populações. Então, como é uma amostra, se vocês voltarem um pouco, como é que a gente calcula o desvio padrão de uma amostra? Está aqui, ó. S ao quadrado é igual a 1 dividido por n menos 1, vezes o somatório da diferença ao quadrado. Isso aqui nós já conhecemos de estudos anteriores. Ah, então essa daqui vai ser a variância, professor? Vai. Só que o desvio padrão, que simplesmente seria a raiz quadrada deste aqui, não vai ser isso. Para o caso que aqui estudamos, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância dividido pela raiz quadrada do número de amostras ao qual nós trabalhamos. Cada x desse aqui é o valor analisado, o x barra aqui é a média das amostras, e n é o número de observações. Lembre que lá no Score-Z nós trabalhamos com uma fração. Qual é? Eu pego o valor menos a média e divido pelo desvio padrão. O t de student para essa variação não vai ser muito diferente, não. Então, nós vamos calcular um certo valor de t com φ, e ele vai ser denominado variável da distribuição t de student. E é calculado da forma. Você vai ainda pegar, só que agora não é mais o valor, é a média dos valores, menos a média que você deve ter da população. Veja, antes nós tínhamos o quê? A média da população e nós colocávamos aqui cada valorzinho. Agora não, é a média das amostras menos a média da população dividido pelo desvio padrão que a gente calculou por meio dessa fórmula aqui, ó. Qual é o desvio padrão? Desvio padrão da amostra dividido por raiz quadrada de n. O que é que cada letra dessa aqui significa? Esse φ que está aqui, ó, subscrito no T, ele é denominado grau de liberdade. X barrinha aqui, ó, a média das amostras, e o μ aí, a média do sistema. O que é esse grau de liberdade, professor? Nós vamos estudar ele fazendo a seguinte observação. Primeiro, quando o número de observações é maior do que 30, então S ao quadrado aproxima-se bastante de sigma ao quadrado. E aí, portanto, nós vamos utilizar o quê? A curva normal, aquele padrão de Score-Z. Só que quando o número de observações é menor do que 30, a observação de T de student não se aproxima da normal Z, pois esse padrão aqui é uma variável aleatória, fazendo com que a expressão dessa fração se altere, o que não ocorre
com a média que está aqui, em que o denominador é constante. A distribuição t-student é o procedimento padrão, tanto para analisar os intervalos de confiança, como para avaliar os testes de hipótese. A gente vai ver a relevância desses mais à frente, mas por enquanto é só uma citação. Quando eu digo mais à frente, é em aulas futuras. A observação que eu faço aqui é: normalmente a variância de uma população, sigma ao quadrado, não é conhecida e não podemos usar a distribuição normal como uma distribuição de referência para a média da amostra. Em vez disto, substituir e usar uma distribuição T. Como assim? Para que a gente use essa distribuição T, a gente precisa entender o que se chama grau de liberdade. Genericamente falando, você pode dizer que o número de grau de liberdade é igual ao número de informações independentes na amostra, N menos o número K de parâmetros da população a serem estimados, além dos parâmetros inerentes ao estudo, onde φ será denotado por isso daqui. Ou seja, o N é o número de amostras que você tem. O K seria o número de amostras que você diz: olha, nós vamos retirar essa quantidade de amostras para fazer a análise. Por quê? Porque elas são repetidas. Ó, todas aqui equivalem a uma coisa só. Então, esse casinho equivale a 1. Aí, digamos, você está analisando, por exemplo, só o peso. Então, se é só o peso, então você remove só um valor. Ah, professor, tem peso e altura. Então, são dois. Ah, tem várias. Então, aí você vai tirando, dependendo do número. Como vamos estimar a média de uma população normal, com sigma, desconhecida, e além dessa média aqui, o estimador inerente ao estudo, estimaremos esse sigma ao quadrado um parâmetro a mais. Isso significa que você vai usar o grau de liberdade que a gente vai utilizar, e na maioria dos estudos é n-1. Tá? Decora isso, n-1. Qual é a diferença, então, professor, daquela curva normal que a gente estava fazendo, desse padrão de T de student? Ó, o T é basicamente também uma normal que vai de 0 a 1. Só que, por questão do grau de liberdade, a curva dela é mais suave. É mais simples, ou seja, menos esticada, por assim dizer. Quanto maior o grau de liberdade, menor vai ser o tamanho dessa curva que aqui está. E assim como na curva normal, ela é simétrica a partir da média, ou seja, qualquer valor que você acha para a direita seria equivalente dele aonde? Para a esquerda. Da média para a direita é equivalente à média para a esquerda. A gente pode ver as seguintes formas de construção. Se você for olhar, é similar ao que a gente viu aonde? Em curva normal. Então, se você tiver, por exemplo, na hora que analisamos se o valor da probabilidade de um evento e o valor da probabilidade é dito, esse valor de probabilidade sigma aqui, tá? Do T de student, esse sigma, não, perdoe. Esse valor de alfa aqui, ele é chamado nível de significância, ou seja, é o nível que a gente pode ter de erro aceitável. Então, você pode dizer que alguma coisa está dentro desse padrão de erro aqui. O padrão de erro pode ser um número bem considerável. Então, ó, o T, para os valores maiores aqui, ó. Então, eu quero achar a probabilidade dos valores onde o erro equivale a tantos por cento. Do mesmo jeito, ó, eu posso calcular os valores onde o erro é maior do que isso aqui, ó. Se você for analisar o que é que você tem, o sigma que aqui está, é a análise que a gente vai fazer. Posso pegar valores menores do que um t negativo? Pode, ó. Só que aí, ó, os valores menores, o erro deveria estar aqui dentro. Posso pegar valores até chegar num t positivo? Pode também. Assim como a gente fez com o score Z. Eu posso pegar num intervalo maior do que um certo valor de t e menor do que um certo valor de menos t? Pode. Como eu não defini o erro de cada lado, significa que o erro que eu estiver considerando, vou dividir ao meio, por isso está aqui, ó. O alfa dividido por 2, a gente divide ele por 2 e metade do erro para cada lado. Ou então eu posso pegar, não, eu quero analisar o valor que está aqui ao centro. Então, como é que você calcula? 1 menos a metade do erro de cada lado. Ah, professor, mas eu defini um erro aqui, ó, um alfa 1 e um erro alfa 2. Beleza, se eu quero saber a probabilidade de encontrar meus dados para valores menores do que ó, esse T é P1
E o TP2 menor do que TP1, aqui é o T menor do que ele, ou o valor de probabilidade para achar maior. É a soma deles. Independente aí, ó. Ah, mas o alfa 1 tem que ser maior do que o alfa 2? Não necessário. Não é necessário. E se eu quiser achar o valor que está aqui no meio deles? Então, beleza. É os 100% menos a soma de cada erro que eu considerei. Aí eu acho a certeza aqui ao centro. Os valores relacionados à distribuição T-de-Student serão determinados pelas tabelas 18 e 19. Assim como nós fizemos, pessoal, com a curva normal, existem tabelas para o T-de-Student. Quais são essas tabelas? Vou mostrar ela a vocês, ensinar para vocês como é que vocês interpretam os dados de probabilidade, conhecendo o número de amostras que vocês pegaram e o grau de liberdade. A porcentagem que você for analisar é bem simples. Nessa tabela aqui, na coluna que está em cinza, vocês vão ver o grau de liberdade. Então, se eu pegar o número de amostras, subtrair de 1, é só verificar aqui, ó. Quais os valores que tem? 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou procurando aqui, qual é o valor. Ah, professor, o senhor não disse até 30? Disse, mas há tabelas que eles vão um pouquinho mais, ó. Que passou do 30, 35, 40, 45, tal, vai até quem? O 1000. Essa tabela aqui se chama unicaudal. Ou seja, eu estou pegando o valor unicamente de um T para cima ou de um T para baixo. Eu vou verificar eles ali. E como eu tenho um grau de liberdade, eu preciso saber também o quê? O valor da significância. Aqui seria 10%, ou 5%, ou 2,5%, 1% ou 0,5%. Então, teria esses valores aqui. É uma primeira tabela. Professor, e se fosse a tabela, eu quisesse achar o valor dentro daquele intervalo? Como é que eu faço lá no meio? Seria a segunda tabela, que é essa daqui. Então fica bem claro, distribuição de student, quando você quer achar os valores, ó, que estão dentro dessa tabelinha que é aqui. Então tem o erro à esquerda e à direita, ou seja, valor de significância. E você tem, ó, grau de liberdade, 1, 2, 3, 4, você vai até os valores 120, e a partir dele para frente, seguiriam os mesmos valores depois aqui de 120. E você tem mais, como eu quero pegar os valores aqui do centro, significância lá fora e o valor aqui dentro. Ou seja, eu tenho ó, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 5%, 4%, 2%, 1%, 0,2 e 0,1. Então, eu tenho mais valores de probabilidade. Ah, professor, mas eu peguei aqui, ó, os valores que vocês pegaram de percentual dessa distribuição aqui, do valor de P, o que é que você vai fazer? Dividir por 2, porque vai se considerar que eles são o quê? Equiparados. Nesse grau, quando a gente quer achar valores aonde? Ao centro. Na segunda observação aqui, dependendo do contexto, você pode denotar o T de student de duas formas. Ou você usa o T de student informando o grau de liberdade e o valor ó, da probabilidade do evento, no caso aqui, da significância, ou então só com o valor da significância. Ah, eu quero 2%, 5%, 8%, 10%. É só isso. Vamos fazer alguns exemplos assim. Então, eu quero que a gente determine o valor de T de alfa a partir dos dados. Ó. Eu tenho 16 amostras e a minha probabilidade aqui, ó, do valor de T, para achar esse valor de T aqui, na minha tabela, que é onde eu determino os valores, com 5% de certeza. Ou seja, eu só tenho um lado para seguir. Ó. Todo mundo quer maior do que esse valor aqui, ó, T de alfa. Então, o que é que nós vamos fazer? Olhe as contas. Na letra A, ele diz que nós trabalhamos com um número de informações, ou seja, o número de amostras é 16. Se o número de amostras é 16, nós podemos fazer o grau de liberdade, que seria quem? Sigma é igual ao número de elementos menos 1. E aí nós teríamos, portanto, quem? 16 menos 1, ou seja, o grau de liberdade o qual eu vou trabalhar é 15. Ele diz lá
que o valor da probabilidade de T é maior do que T de alfa, com um grau de significância ou certeza 5%. Grau de significância, se você lembrar, voltar um pouquinho nas apostilas, vai ser aquele erro 1, que é o erro que eu posso admitir. Tá? Eu quero até aí. Então, o que eu vou procurar aqui, se eu fosse olhar lá naquela curva, a curva que está lá, para um erro pequeno, como o erro é de 5%, então significa que o T que você vai analisar está por aqui, ó. O T de alfa que você está procurando, e o erro de 5% é essa parte alaranjada, ou seja, essa região aqui é onde resultaria que os teus resultados acabam tendo um erro de 5%. Ah, professor, o senhor usou alfa. Tem livro que usa P. Beleza, usa o P. Se quiser, não tem problema nenhum. Como é que nós localizamos isso lá na tabela? Vamos lá olhar. Olhando na tabela, a coluna de cinza é exatamente qual? A coluna do meu grau de liberdade. Eu estou vendo aqui, ó, 15. E aí eu vou procurar para os erros. Ó. Erro de 10%, erro de 5%. 5%. Na coluna 15, 1,7531. O que é que nós encontraríamos lá como resposta? 1,7531. E na letra B, ele diz, ó, o grau de liberdade, 20. Aí eu vou localizar ainda. Por que grau de 20? Ó, ele diz, eu tenho 21 amostras, e agora eu quero o meu valor de P aqui, ó, menor do que o negativo, e é de 2,5. Vamos lá. Da letra B, ele diz que o número de amostras é 21. Então, para o grau de liberdade, que é esse valorzinho de φ, é n menos 1. E aí é fácil de todo mundo perceber. 21 menos 1 dá 20. Grau de liberdade, 20. E ele pede também que o valor de P que você procurar seja T menor do que menos o T da probabilidade, onde esse valor aceitável é de 2,5%. Qual é o detalhe aqui? Se você fosse verificar na figura, nós veríamos o quê? Aqui, ó. Nosso T de alfa, ele estaria aqui. O valor de 2,5% é esse valor de erro aqui, que vocês querem calcular. Aqui, portanto, estaria o valor de quem? Alfa igual a 2,5%. Vamos olhar lá na tabela para localizar esse valor de T de alfa? No outro, lembrando, na letra A, o T de alfa que a gente achou foi 1,737531, se eu não me engano. Já para esse outro valor, vamos olhar na tabela. Coluna da esquerda, grau de liberdade 20, com valor 2,5%. 10%, 5%, 2,5%. Está aqui, ó, 2,0860. Como é o valor para o negativo, é só colocar negativo nele, nesse valor. Logo, menos 2,0860. O menos T de alfa seria menos 2,0860. É o que a gente vê na tabela. E na letra C? Na letra C ele diz o seguinte, ele tem 26 amostras e ele quer ter uma certeza de 99%. Só que ele quer pegar todos os valores, ó, maior do que o negativo. Maior. Lá no desenho, então, a gente faz o seguinte, ó. Presta atenção na letra C. Ele quer achar a probabilidade do valor de T maior do que menos T de alfa. E isso daqui uma certeza de 99%. Por que esse valor é tão alto, professor? Por que esse valorzinho aqui é tão alto? Porque como ele está procurando um valor na curva aqui, ó, o T de alfa está aqui embaixo. Ele é negativo, então menos T de alfa. Então ele está procurando um valor considerável, é tudo isso aqui, ó. Por isso o valor é tão grande. Porque basicamente toda a região
e toda a região do desenho equivale a 100%. Então, ele está procurando tudo isso. Só que lá nas tabelas, a tabela não dá isso. A tabela dá o valor do alfa até chegar nas bordas. Então, como é que eu vou proceder? Dessa maneira. Se ele está procurando outro, você vai procurar aqui, ó, nesse detalhe aqui de verde. Que é exatamente o quê? A mesma coisa de você pegar T maior do que menos T de alfa, seria você pegar tudo que lhe é disponível e remover a parte dos valores que são menores do que o menos T de alfa. Como esse valor aqui é de 99%, na hora da gente achar, então a certeza que você quer para esse outro lado aqui, ó, esse ladozinho aqui, para eu poder achar o T de alfa, que não importa. O meu objetivo é achar esse valor de T de alfa aqui. Esse valor que tem lá na tabela disponível. Esse lado eu não tenho. Eu tenho a certeza, então, o valor do T menor do que o T de alfa seria os 100% menos tudo. Esse valorzinho de verde aqui é todo o desenho menos a probabilidade do T que é maior do que menos T de alfa, que é essa parte laranja, que equivale a quanto? 99%. Então, eu vou pegar os 100 menos 99%, que equivale a quanto? 1%, 0,01. Eu vou atrás desse valor lá na minha tabela. Com grau de liberdade quanto? Se o número de amostras são 26, o grau de liberdade, que é n menos 1, vai ser igual a 25. Vamos lá na tabela. Coluna de cinza, grau de liberdade, 25. Com 1%, 10%, 5%, 2,5%, 1%. 25 com 1% vai dar 2,4851. Como é negativo, menos 2,4851, que é o que eu acabei de dizer para vocês. É isso que a gente quer calcular aqui, ó, 99% de certeza. E para o último, que ele diz, ó, eu quero o valor que é maior do que T e menor do que menos T. É essa configuração aqui. Como é o valor da probabilidade aqui, ó, 0,1 é 10%, e aí, então, para a esquerda e para a direita maior, eu vou atrás do quê? Dos valores equivalentes, que a gente faz aqui, ó. 10%, então 5% à direita, 5% à esquerda, eu quero aqui no por cento. Com 5%, não importa a direita ou a esquerda, ó, maior do que T, menor do que ele. Aí eles eu olho na tabela. São 19 elementos. Grau de liberdade, 18. Na probabilidade de quanto? 5%, que é a significância dividido por 2. Eu olho lá na tabela. Como é que ficaria então o valor? Grau de liberdade 18, era 10% para os dois lados, aí eu faço equilibrado, 5% para a direita e 5% para a esquerda, ou seja, 5%, com 18 do grau de liberdade, dá 1,7341. Ou seja, eu teria esse valor positivo, e esse valor como sendo quem? O negativo. Esse Tzinho de alfa aqui, ó, 1,7341, e esse menos T de alfa é menos 1,7341. Valores maiores e menores do que esse estão entre os 5% de erro à direita e à esquerda. E 10% se eu somar os dois erros. Valores menores do que eles estão aqui no meio do bolo. Então, assim como era a curva normal, é fácil a gente achar aqui. Ah, professor, mas o senhor não tem um exemplo prático, não, para a gente? Uma coisa? Tenho. Vamos verificar o seguinte. Imagina que você está trabalhando com dados de nitrato e que a média da amostra de concentração é igual a 7,51 miligramas por litro. E encontra-se a uma distância considerável abaixo do verdadeiro valor de referência, 8 miligramas. O que é que está fazendo aí? Quando você pegou um livro, se você pegar livros, e eu expliquei para vocês que existe um livro chamado Tabela TAC,
depois até mostro, são valores de referência, onde mais ou menos é a média das concentrações de cada substância que tem em produtos de gênero alimentício. Potássio, gordura, cinzas, ferro, aí você tem aí. Então, tem que na hora que eu fiz um resultado, o resultado da minha amostra deu 7,51, quando eu fiz as médias. Mas o que estava lá no livro como referência, que eu deveria achar um valor de 8 miligramas por litro. Se a verdadeira média da amostra é 8 miligramas por litro, e o laboratório está medindo precisamente um valor tão abaixo, que é o 7,51, que ocorre por acaso apenas 4 vezes em 100, e aí presta atenção. Significa que se ele pegasse 100 amostras, 100, apenas 4 dessas amostras apresentariam uma diferença tão grande. Sendo assim, qual é a chance de cometer um erro? Aí eu vou saber com isso daí. Ele já me disse qual é o erro. Vamos ver se você pega na hora da gente descrever. Então, você quer saber o seguinte: sabe que o desvio padrão é de 1,38 e 27 amostras. Qual deve ser o valor de T? Qual deve ser o valor de T que eu vou encontrar aqui? Vamos lá. A média que eu calculei, o X barrinha está aqui, 7,51. A média de todas as análises que foram feitas para ter um padrão, certo? Uma padronização, é aqui, ó, 8 miligramas. Por isso está aqui o Mi. É a média de toda a população. O erro, ele diz lá, é para acontecer 4 vezes a cada 100. Ou seja, se eu dividir 4 por 100, eu vou ter um erro de 4%. O desvio que eu tenho aí é 1,38. E esse desvio padrão, que está aí, é da o quê? População ou então da amostra. Já que eu estou com a amostra aí, vai ser da amostra que eu peguei. E ele analisou 27 amostras. Então vamos lá. Eu preciso determinar o valor de T. Só que para determinar o valor de T, lá na fórmula, a gente tem uma fórmula e eu vou lembrar vocês, é a seguinte. Ele informa que para que a gente determine o valor de T para um certo grau de liberdade e para um erro de uma certa significância, você faria a média das suas amostras menos a média da população dividido, agora está aqui, ó, o desvio padrão nas suas amostras. A média você já tem, a média da população também. Por quê? O X é 7,51. Você tem a média, que é de 8. Falta a gente determinar esse valor de Szinho aqui, que ele equivale a quanto? O S que a gente tem da população. Esse S está lá? Está sim. O valor de S, ele diz, ó, é 1,38. E ele diz também que esse valor de S que vai no denominador aqui é raiz quadrada de 27. Perdoe, não é 27 assim não, professor. Porque eu já estou dando a resposta aqui. É um valor de N. Quem é o número de amostras que eu peguei? O número de amostras aqui é de 27. E ainda há mais uma coisa para eu procurar na tabela. Ele diz que o meu erro, tá? A probabilidade do valor de T que eu estou procurando, o T de alfa, é de 4%. Só que como ele está fazendo aqui esses 4%, os 4% no valor de referência. Aí eu vou ensinar vocês se a gente acha valores aqui, ó, maior ou menor. Tá? Para maior do que ele ou menor. Vamos lá. Para o valor que eu vou colocar aqui na conta. Então vai ficar 1,38 dividido por raiz quadrada de 27.
Não precisa de calculadora para você ter uma certeza. Se você pegar 1,38, raiz quadrada de 27, o que está mais perto dela é 5. Raiz quadrada de 5 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, é o 5, vírgula alguma coisa. Quanto é esse alguma coisa? Ó, como ele está perto do 25, então pode ser o 2 ou 3. Aí você escolhe se você coloca 5,2 ou 5,3. Quando eu calculei isso aqui na calculadora e fiz essa divisão, o resultado encontrado foi, isso aqui dá aproximadamente 0,26. Tá, 26, aí por arredondamento, alguma coisa. 6. Dá mais ou menos isso. E quando você faz a divisão, a fórmula que você encontra é qual? Essa daqui, ó. Faz a divisão, como a média dos meus resultados é menor do que, ó, a média geral, eu tenho um valor negativo. 7,51 menos 8 dá um valor negativo. Então, eu vou achar esse valor de t aqui, ó, t de alfa, menos 1,842. Logo, o que você quer, ó, é para valor menor. Professor, por que valor menor? Porque vocês lembram que o erro é pequeno? Ó, o erro é pequeno. Como o erro é pequeno, então ele vai estar ou à direita ou à esquerda. Vamos lá para a figura. Eu estou dizendo que o erro é de 4%. A gente encontrou o t de alfa, um valor que é o quê? Menor do que zero. Então é negativo, ele está aqui, ó, para o lado esquerdo. Como o valor dele é de 4% o erro, ele estaria aqui, ó, 4%. É um valor pequeno. Logo, do t de alfa ou do t de grau de liberdade que vocês estão procurando, ele vai ser o quê? Menor. Por causa do quê? Desse valor de porcentagem. Por isso a gente calcularia um valor que está aqui, ó, dentro dessa região pequena, exatamente porque a gente está calculando o quê? Os 4%. Tranquilo, não tem dificuldade. Vamos pegar outra agora? E nesse outro eu vou lhes dar os valores, ó. 48, 53, 42, 61. Tá? Esses valores são referentes às amostras que vocês pegaram. Ele deixa claro, amostras menos do que 30. Então, o T de Student é o bom. O detalhe aqui é foram extraídos aleatoriamente de uma população que sabe-se respeita uma distribuição normal e tem sua variância e seu desvio padrão desconhecidos. Ou seja, eu não calculei a variância da população, nem calculei o desvio padrão da população. Eu quero saber o seguinte, ó, como podemos, com essa amostra, calcular uma média? Qual é a média da população? Não a média das amostras, mas sim a média da população. E como é que podemos confiar que essa média estará próxima da média da população com a probabilidade de confiança de 95%? Então, veja, coletei amostras para analisar o todo. Eu não sei qual é o todo. Sei esses valores das amostras. Também ninguém nunca fez, por causa da quantidade de coisas que existem, ninguém tem o valor da variância, nem o desvio padrão deles. Ou seja, eles são o quê? Desconhecidos. Então, quero saber mais ou menos, a média estaria dentro de quanto? Do intervalo. E segundo ponto, eu quero ter uma certeza que o que eu vou calcular ali, onde a média cai, tenha 95% de confiança. Se você não lembra, esse confiança é aquele erro. O erro o quê? O erro do tipo 2. É a confiança que eu preciso ter. Beleza. O que é que eu vou fazer? Então, se eu tenho as amostras aí, eu consigo calcular as médias das amostras. Vamos calcular. Somo tudo e divide, ou seja, a média das amostras é 48,1. O que é que eu consigo determinar aí também?
Com a média das amostras, eu posso calcular a variância das amostras. E com isso, aquele desvio padrão de correção para o estudo de quem? De t-student. Vamos lá calcular. A gente fez a variância das amostras e o desvio padrão de t-student, que é raiz quadrada da variância, dividido por raiz quadrada do número de amostras. Nós pegamos 10 amostras, raiz quadrada de 10. Quando vocês fizerem essas contas, é de aproximadamente 5,55. Eu tenho aí, portanto, o desvio padrão para botar lá naquela conta. E eu vou fazer o desenho disso aqui para a gente entender. Tem a média dessa população, tem a variância, tem o número de amostras e quero saber a certeza. É o seguinte, vamos lá. Nesse exemplo aí, nós coletamos amostras. Vimos que a média entre elas está 48,1. E que, com as contas, o desvio padrão dela, nessas amostras aí, deu aproximadamente 5,55. Nós temos esses dois valores. E ele diz também que ele quer o seguinte, ele quer ter uma certeza de 95% de confiança, ou seja, de certeza. De confiança. Preste atenção, isso aqui é extremamente importante. Se ele quer ter uma certeza de 95 e eu quiser fazer o desenho, veja, ele quer saber se as médias das amostras estão aí. Então, tem uma média aqui, uma média padrão, que é aquele valor de μ. Essa média aqui, não tem como eu calcular de certeza, mas há como eu determinar um intervalozinho aqui dele, onde de certeza, com o intervalo que eu calcular, vou desenhar para cá, para ficar melhor, menos t de alfa, e o t de alfa aqui, ele me dê 95% de certeza que a média dessa população recai aqui dentro. Ou seja, essa parte laranja aqui, que eu estou fazendo para vocês, é onde eu teria 95% de chance da média da população cair. Como assim? Veja que em várias aulas eu sempre menciono a ideia de tamanho de um homem adulto, que é em média 1,75. Mas na hora que as pessoas vão produzir camisas, eles produzem camisas para as pessoas, em média, que pegue 1,62. Eu não estou pegando esse valor de certeza não, tá bom? E sei lá, 13 centímetros para baixo, 13 para cima dá 1,88 de altura. Então, camisas do tipo M caberiam nesse pessoal aqui. Então, eu quero achar isso. Se eu tenho 95% aqui dessa região, 95% é de certeza dentro dela, quanto é de erro? 5%. Então, como é que eu faria? O meu valor de alfa seria os 100% menos a confiança que é aquele valor de beta. Esse 95 é aquele erro 2, que é o valor de beta. Sendo assim, 1 menos 0,95, eu estaria com 0,05. 5%. Como eu estou dividindo a minha região em dois pedaços, aí vem aquela outra regra. Qual? Esse pedacinho daqui entra na minha conta e esse pedaço aqui também entra. Como eu estou pegando esses pedaços aí, eu estou dividindo 5% em 2. Então, aqui entra alfa dividido por 2 e alfa dividido por 2. Ou seja, cada pedaço desse aqui tem 2,5% para eu achar na minha tabela. Então, T de alfa
que você achou, na probabilidade que você está procurando, é a probabilidade do valor de t ser menor do que o t de alfa, que está dentro da confiança de 95%. É a parte laranja. E se eu quiser saber a parte verde, a probabilidade do valor de t maior do que t de alfa, ele em modo equivale aos 5%, ou seja, com um grau de liberdade de quanto? Número de amostras são 10. Logo, o grau de liberdade é n-1, que daria 9. O grau de liberdade é 9. Então, você teria esse valor também. Então, t de alfa teria que corresponder a isso. Lá na apostila, eu estou fazendo aí, ó, as regras. Então, quando você olha, está aqui, ó, meus intervalos com um grau de certeza, como eu estou dizendo, de 95. É por isso, ó, grau errado, 5%. O t de alfa que você acha, fazendo essa verificação com porcentagem, olha lá na tabela com meu grau de liberdade 9 e o valor de erro de 5%, ou seja, 2,5, porque vai para cada lado. Vamos lá. O 9 está bem aqui, ó. Grau de liberdade, com erro de 2,5, 1,3, 1,83, está aqui, ó. 2,2622. Porque eu estou dividindo ao meio. Então, é o valor que vai ser aquele Tzinho que eu vou colocar na conta. Está lá o teu. 2,262. Ah, professor, se eu não colocar o quarto número? Não tem problema, não. Mas eu ainda não achei onde é que vai caber. Então, tá lá. Ó. Nas minhas certezas, o valor de T que respeita essa regra tem que ser maior do que menos 2,262 e menor do que 2,262, ou seja, tem que ser maior do que o negativo e menor do que o positivo. Quem é a média da população? 48,1. Quem é o desvio padrão? 5,55. Esse 5,55 multiplica ó, tanto o valor negativo quanto o positivo. Depois, o que é que eu faço? O que está aqui no meio é só subtrair a esquerda e a direita. Vocês vão achar todo mundo negativo, e quando multiplicar, vocês teriam daqui o que está em cima negativo, convertendo, vira o menor valor, o de baixo, que está negativo, convertendo por causa do sinal, vira o maior valor. Ou seja, a média da população de todos os registros que vocês iriam encontrar está dentro de um intervalo que vai de 35,55 até 60,65. Nesse intervalo, vocês teriam certeza que aquelas amostras, com 95% de confiança, que aquelas amostras estão dentro de um intervalo que é de confiança, ou seja, são resultados que você possivelmente iria realmente ter nas suas análises. Ao final da apostila, vocês têm as tabelas que eu mencionei. Se você quisesse colocar aqui, ó, nessa tabelinha final, lá da apostila, no último exemplo, ó, professor, o grau de liberdade 9, está aqui o 9. Deixa eu até dar uma esticada. 9. Com valor de confiança, veja que essa daqui, ela junta os dois, ó, a esquerda e a direita. 9% com 10% de confiança. Essa taxa azul que eu estou seguindo aqui. Ó, com 5%, tá vendo? Ó? 2,262. Está lá, porque eu dividi em duas etapas. Ó. Os 10% dividido em 2, você acha o mesmo valor. O mesmo grau de liberdade 9, com 5% de erro para a esquerda e para a direita, 2,262. É o mesmo valor. Dessa forma, jovens, aprendam a fazer essa conta simples de fração, achar os valores na tabela e identificar. Nesse aí, que você está no T-Student, ele te dá a porcentagem que é que você acha o valor de T. Para que esse valorzinho de T, você consiga determinar quem? Os valores onde a tua média pode estar alocado. Ah, a média da população que eu deveria achar desses insetos deveria ser desse tamanho. Por que eu estou achando tanto padrão fora?
Talvez você tenha feito uma descoberta e nem sabia, nem entendia. Agora você pode entender. Porque com um grau de confiança de 95%, 5% de erro é um erro aceitável. É um erro aceitável. Há erros de 10%, eu já expliquei a vocês. Na pesagem de alguns produtos, como grãos e tal, que vai na embalagem que a gente pega, erros de até 10%, em alguns casos, são aceitáveis. Ou não é aceitável um erro tão grande, uma medicação. Então, no último exemplo que eu mencionei para vocês, mesmo não tendo a média da população, e veja, eu ainda não tenho a média dela, mas eu sei que com 95% de certeza, a maioria dos dados que eu deveria coletar após a análise daquela minha amostra estaria dentro daquele intervalozinho. Ali eu tenho o quê? 95% de certeza. Fora daquilo ali, para mais ou para menos, se encaixaria onde? Em 5% de erro. 2% para o valor menor, 2%, 2,5% para o valor maior. Sendo assim, analise, vejam como vocês vão trabalhar com essas tabelas. Lembrando, o assunto não é difícil. É tranquilo para a gente resolver. Beleza? Então é aquilo. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!